Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido Drops, que é uma versão mais curta do podcast que você já conhece, o Resumido, com uma atualização rápida das notícias sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Sabe quando você desliza a tela do celular e aparecem aquelas notícias recomendadas? Pois é, o Google está usando IA para reescrever as manchetes dos sites de notícia. E não está dando muito certo não. As manchetes geradas por inteligência artificial estão alterando o sentido das reportagens e acaba espalhando informação falsa, confunde histórias diferentes e transforma reportagens sérias em um caça-clique rasteiro. O pior é que o Google não considera isso um problema e está falando que isso é uma funcionalidade. A The Verge está denunciando isso desde dezembro e mostrou que o Google começou a trocar as manchetes originais dos sites por versões geradas por IA no feed do Google Discover, que é aquela aba de notícias que aparece quando você desliza a tela inicial do celular. A analogia que eles fizeram é boa. É como se uma livraria trocasse as capas dos livros que ela está vendendo. Só que aqui a capa pode ser uma mentira fabricada por IA no lugar da verdade que foi escrita por um jornalista. Um dos exemplos é absurdo. A IA do Google escreveu: Estados Unidos reverte proibição de drones estrangeiros e linkou para uma matéria da PCMag. Só que a matéria da PCMag diz exatamente o contrário, inclusive explica o que a manchete do Google está dizendo como algo falso e que está rolando desinformação exatamente sobre isso. O Google não chama isso de reescrever as manchetes, ele chama de tópicos em alta, mas cada tópico é apresentado como se fosse a história das reportagens que estão sendo citadas. E ainda linka para as matérias, usa as imagens dos sites, mesmo quando reescreve essa manchete, esteja distorcendo o conteúdo. E aí quem só lê a manchete gerada pela IA do Google pode acabar desinformado. O autor do texto da PCMag disse que é por isso que ele encoraja as pessoas a clicarem nas histórias e não lerem e só confiarem no que o Google está enfiando goela abaixo sem nenhuma checagem. E a IA não faz ideia do que é novo, relevante, significativo, verdadeiro numa história. Ela confunde a matéria com outra direto. A IA do Google também não está filtrando caça-cliques criados por humanos bem ruins. Uma manchete que o Google não reescreveu foi: download grátis de Star Wars Outlaws disponível por menos de 24 horas. Numa matéria do Screen Rant. Só que isso não era uma matéria, era um tweet com um sorteio feito pela revista de uma única cópia do jogo que foi sorteado por lá só para residentes do Reino Unido. Aí o Google disse que esse tipo de manchete desempenha muito bem em pesquisa de satisfação do usuário e que eles vão continuar experimentando, mas não quis dar entrevista para explicar melhor essa ideia. Quando uma plataforma com alcance do Google coloca IA no meio do caminho entre o jornalista e o leitor, essa IA não consegue diferenciar a verdade de mentira. O problema não é técnico, é estrutural. Por isso, a dica do autor da matéria da PCMag, que parece meio óbvio, é muito importante. Você tem que clicar e ler a matéria que você está interessado. Toda semana, no Resumido, eu falo sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Você pode conferir os episódios completos do podcast, é só se você seguir esse canal. E se você quiser receber análises como essa direto no seu e-mail, visita resumido.cc/newsletter e assina a newsletter O Futuro Explicado. O link clicável está na descrição desse episódio. Esse foi o Resumido Drops. Até o próximo. Resumido.